O que é pecado para Deus segundo a Bíblia? Pecado é não estar em conformidade com o padrão de Deus, seja em estado, disposição ou ação. Pecar significa transgredir a lei de Deus, errar o alvo. O pecado atingiu toda a humanidade, desde Adão e Eva, e ao longo da Bíblia pode ser entendido de duas maneiras: estado de pecado, escravidão e ações pecaminosas, práticas do pecado. A escravidão significa a condição. Todos nós estamos na condição de pecadores, por termos herdado o pecado do Adão e da Eva, devido a eles terem comido o fruto proibido no Jardim do Éden. E na prática são os pecados voluntários que a humanidade pratica, como homicídio, furto, roubos, maldade, guerras. Muitas vezes esses pecados são consequências e frutos de outros pecados mentais, como inveja, cobiça, ambição. Tudo isso faz com que as pessoas pratiquem mais e mais pecados, como também pecados na área sexual, adultério, fornicação, dentre outros. O pecado tem consequências e deve ser punido para cumprimento da justiça, porém Deus oferece solução para o problema do pecado, concedendo perdão através de Jesus Cristo. O pecado é um dos temas centrais da Bíblia. Por isso, entender o que é pecado é essencial para a fé cristã. Além disso, reconhecer e se arrepender são chaves para avançar na caminhada com Deus na forma plena e saudável. Mas isso é um processo, não é tão rápido, não é tão simples da noite para o dia. É um processo lento. Todo pecador que aceita Jesus Cristo, ele vai ter que aprender, se alimentar da palavra, se nutrir, estudar o Evangelho para entender qual é a vontade de Deus. Apesar de todos nós, seres humanos, temos uma lei moral escrita em nossos corações e nas nossas consciências que nos diz o que é certo e o que é errado. Porém, mesmo assim vai ter um processo de amadurecimento cristão e todos aqueles vão ter que passar por experiências para poder, com o tempo, conviver e moldar as suas vidas mais semelhantes ao Evangelho de Jesus Cristo. E tudo isso leva um pouco de tempo para moldar o comportamento, pois o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião, é, no caso, um estilo de vida, é comportamental. Todas as outras que você vê com rituais, ritos, é tudo religião. E só leva geralmente o homem à perdição. Porém, o Evangelho é o poder de Deus que transforma a pessoa de pecador para, no caso, herdar a vida eterna. Porém, mesmo assim, todos ainda vão continuar sendo pecadores condicionais, pois o pecado está entrelaçado em sua alma, em sua mente. Porém, com Jesus Cristo morrendo e nos salvando, a gente pode se libertar aos poucos desses pecados voluntários, pois involuntariamente você sempre vai acabar pecando. Eu fiz um vídeo aqui para categorizar e fazer a diferença entre pecados voluntários e involuntários. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários fixado para você clicar e assistir esse vídeo e ter maior entendimento desse assunto. Mas qual a origem do pecado? O pecado não existe por si, ou seja, não existe uma entidade chamada pecado que luta contra Deus como um igual. Porém, pecado é justamente a negação da vontade de Deus. A Bíblia relata o primeiro pecado da humanidade e a história de como Deus tratou desse problema. Desde então, assim, as Escrituras tendo registrado o primeiro pecado como traduzem a resposta progressiva de salvação do domínio das trevas. Sendo a Bíblia, entendemos que o pecado teve duas origens. A origem nos anjos, que foi na eternidade, e a origem na humanidade, no Éden, com Adão e Eva. Vamos falar primeiramente do pecado dos anjos. Quem primeiro pecou contra Deus foi Satanás, na rebelião dos anjos, como está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em um abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Não sabemos exatamente o momento da queda dos anjos, porém teria provavelmente ocorrido antes do pecado de Adão e Eva, porque o próprio Satanás estava lá para tentá-los, já em rebelião contra Deus. O pecado da humanidade, entre os humanos, o pecado entrou em ação quando Adão e Eva fizeram o que Deus tinha proibido, comer um fruto do conhecimento do bem e do mal. Ainda que tenham sido Satanás que os seduziu a fazerem isso, a culpa é do casal. Quando o pecado entrou na humanidade,
todos os humanos passaram a ser culpados do pecado. Indiscutivelmente, todos pecaram contra Deus. Além disso, não existe uma pessoa que não peque ou que possa resistir ao pecado em todas as ocasiões, com exceção de Jesus Cristo. A natureza e o estado do pecado. A natureza do pecado se traduz na ofensa direta contra Deus. É a disposição natural humana de se afastar de Deus e de seus conselhos. É a falha em seguir o caminho proposto por Deus, desviando-se para viver noutro rumo, conforme a sua própria maneira. O estado de pecado é condição da carne e abrange a todas as pessoas universalmente. Todos os seres humanos pecaram e vivem pecando. Desde a criança, sinais, ela vai ter alguns pecados, algumas birras, inveja, ambição, arrogância, raiva. Ela vai discutir com os amigos, com os coleguinhas. E tudo isso é fruto do pecado que essa criança já tem. E ao desenvolver, no caso, chegar na puberdade, ele vai ter também discussões, brigas, devido a consequências de inveja, de ambição, de tudo isso que ele deseja no coração. Ele vai acabar discutindo inimizades, briga, facções, divisões entre amigos. Também os pecados da imoralidade, da fornicação, que muitos acabam cometendo no início da adolescência. Então tudo isso prova que a pessoa é pecador, foi concebido em pecado. Estamos condicionados a essa natureza pecaminosa. A escravidão do pecado. A escravidão pelo pecado é o estado em que todas as pessoas nascem e se encontram naturalmente após Adão. Como diz em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Nesse estado, as pessoas estão servindo a Satanás. Efésios capítulo 2, de 1 ao 2 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam ao presente ordem deste mundo, o príncipe do ar e dos poderes que estão no ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, no caso, Satanás. O príncipe deste mundo, de forma inconsciente, mesmo quando nascemos, é dito que estamos mortos em espírito, pois estamos separados de Deus e condenados pelos nossos pecados de servidão ao pecado, como diz em Romano. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas graças a Deus, porque embora você tenha sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Agora vamos falar dos atos pecaminosos. Os atos de pecar são atitudes específicas que ofendem a Deus e as pessoas. São atitudes ou práticas que ele proíbe expressamente. Deus criou todas as coisas e nela não habita nenhum mal ou trevas. Como Criador, estabeleceu regras e padrões de como a vida deve ser vivida. Portanto, todo e qualquer desvio dessa forma é uma ofensa contra o Criador de todas as coisas. Além de ofender a Deus, a prática do pecado também é maléfica para as pessoas que praticam e para os outros ao seu redor. Por exemplo, a mentira ofende a Deus, que é a verdade. Ofende a quem recebeu a mentira e prejudica o próprio mentiroso. Dessa forma, podemos nos assegurar que o viver santo, de acordo com a vontade de Deus, é o melhor para todas as pessoas. Então, amados irmãos, falamos um pouco sobre a questão do pecado, a origem do pecado que começou com os anjos lá na eternidade, depois com Adão e Eva, quando pecaram no Jardim do Éden e contaminou toda a humanidade. Porém, Jesus Cristo veio para nos libertar e nos livrar do poder avassalador do pecado, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. E você, estudando a Bíblia, as Escrituras Sagradas e mudando o seu estilo de vida, o seu comportamento, vai se aproximar e vai chegar mais próximo de Cristo para também participar da vida eterna. Então, se você está nessa situação, você, todos nós estamos nessa condição de pecadores. Porém, a partir de Jesus Cristo, aceitando a Ele, vivendo o Evangelho que Ele ensinou, podemos ser libertados de todo o poder da escravidão do pecado para uma nova vida. Então, que você tenha essa palavra para se encorajar e se motivar para conseguir obter a salvação da vida eterna. A salvação já é imediata. Quando você aceita Jesus Cristo, você é justificado dos pecados. Porém, tem a santificação, que é um processo mais lento que você vai obtendo com o passar dos dias e a experiência na vida cristã. Então, não desanime e continue servindo a Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo.